Boa noite a todos. Vamos chegando aqui, se vocês puderem me dando um ok, dizendo que estão me ouvindo bem, que estão me vendo bem. Já vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Silva. Boa noite, Solange. Obrigada. É bom saber que vocês estão me ouvindo bem, porque eu fico aqui sem saber realmente o que está acontecendo aí. Mas enfim, como eu estava dizendo, meu nome é Fernanda Silva. Eu hoje fui convidada a ter essa oportunidade de trabalho que me deixa muito feliz, né, de vir conversar um pouquinho aqui com vocês. E hoje nós falamos de um livro bacana da Joana de Ângeles, da série psicológica da Joana de Ângeles, né, que se chama Jesus e a Atualidade, onde a Joana, através da psicografia do Divaldo Franco, ela fala sobre como nós podemos seguir os ensinamentos de Jesus, mesmo 2021 anos depois, né, da vinda dele. Então, vai ser sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. E o capítulo de hoje, né, como todos os capítulos do livro, é Jesus e, né, alguma coisa que a gente precisa trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e responsabilidade. Né? Muitas vezes dá um pouquinho de medo de falar sobre responsabilidade, mas o Espiritismo a todo tempo nos chama, né, para essa questão de sermos responsáveis. Vou dar mais um pouquinho de e aí a gente começa fazendo a nossa prece inicial. Deixa eu ver aqui, eu tô com a minha tela aqui virada. Eu tenho que virar a cabeça para poder ler. Ai, Mônica tá dizendo que o som tá bom, que bom. Ju, boa noite. Obrigada por você estar aqui, me dando essa força. E aí, vamos esperar mais um pouquinho, né? Pelo meu relógio aqui são 8 horas e 2 minutos. Oi, Inês. Boa noite. Saudade de te ver. Saudade de ver muita gente, né? Apesar de eu ser uma pessoa mais quietinha, eu sinto tanta falta de todo mundo. Não vou começar a citar nome aqui, porque eu posso esquecer alguém. Emilene, boa noite. Obrigada pela presença, Emi. Mais 2 minutinhos, a gente faz a nossa prece inicial. Vamos ver se mais alguém entra. Dona Maria tá aí também, pelo que eu vi. Boa noite, Dona Maria. Oi, Ernesto, boa noite. Mais um minutinho e a gente faz a nossa prece inicial. Então vamos lá, 20 horas agora e 5 minutos. Vamos começar porque afinal a espiritualidade tem horário, né? A gente sabe disso. Então,
Vamos fechar os nossos olhos, vamos tentar por alguns momentos silenciar nossos pensamentos. Respirar fundo e tentar contar com os nossos mentores espirituais, em primeiro lugar, com Jesus, nosso mestre maior. Agradecemos a toda a equipe espiritual que é responsável pelo bom andamento das palestras, né, semanais da nossa Casa Espírita. Agradecer por todos aqueles espíritos que de alguma forma estão envolvidos nessa tarefa de preparar o ambiente para que os trabalhos da casa que estão acontecendo de forma virtual possam continuar sendo eficazes. Pedindo que todos nós possamos receber segundo as nossas necessidades, as boas energias que vêm do mais alto, que nós possamos nos sentir conectados com os ensinos de hoje, que possamos aprender, dar para nós e colocar em prática. Eu vou me permitir fazer um pedido especial. Nesse momento, às 20 horas, deve estar completando o seu processo reencarnatório o segundo filho do meu primo Eduardo, o nome dele é Martim, do bebê. Que a espiritualidade superior possa estar ao lado deles agora nesse momento. Vai ser diferente, né? Não vai poder haver visitas, não vai poder haver nada devido à pandemia, mas que a equipe médica seja amparada, que a Flávia, a mãe do bebê, esteja bem, o Eduardo, meu primo pai, também esteja bem, que o Martim seja trazido, né, através do seu instrumento, do seu corpo físico para essa vida, envolvido por muito amor e acompanhado pelo seu mentor espiritual. Mais uma vez, obrigado a Jesus, a Maria de Nazaré, a todos aqueles espíritos envolvidos nesse trabalho. Peço que possam me intuir e que eu possa servir de instrumento da melhor forma possível para transmitir a vocês esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Deu aqui, acho que agora começou. Oi, mãe. Boa noite. Bom, nós vamos começar aqui agora. Eu gosto sempre de partir do princípio que pode ter alguém que não conhece o livro, né? A gente às vezes fala com as pessoas, como muitas vezes falam conosco, como se a gente já conhecesse, né? Eu nunca me esqueço da primeira vez que eu entrei numa casa espírita para assistir uma palestra e eu ouvi alguém falando em animismo. E a pessoa usou o termo animismo, anímico. E eu falei, gente, o que é isso? Porque ela usou o termo e não explicou. Então, assim, eu não fazia ideia do que era, né? E a gente está acostumado a ver, né, nessas traduções dos livros de Kardec, muitas palavras que não são de um português corriqueiro, né? Não é um português informal. É um português mais rebuscado, né? E muitas vezes existem palavras que a gente não consegue entender. Então falava lá vicissitudes, né? As palavras mais difíceis. E eu gosto sempre de tentar simplificar, né? E partir do princípio de que pode ter alguém que não faça ideia do que a gente está falando, né? Então eu busco falar da forma mais tranquila possível e da forma mais simples e clara, para que todos possam entender e que todos possam, de alguma forma, entender o que está sendo dito, porque, afinal de contas, quando nos é dada essa oportunidade de trabalho, né, de disseminar o conhecimento, nós temos que ter em mente que somos instrumentos, né, e que
Se está sendo nos dada essa oportunidade, não é porque, nossa, a Fernanda fala bem, vamos chamar ela para fazer palestra. Não. É porque Deus está nos chamando, né? O universo está nos chamando, Jesus Cristo está nos chamando para trabalhar na sua seara. Então a gente tem que tentar fazer da forma mais clara possível, para que tenha o maior alcance possível. Então, para quem não sabe, Joana de Ângeles é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, que é um grande médium da doutrina espírita, né? Muito conhecido por nós. E existem vários livros da Joana, e existe uma série que se chama Série Psicológica da Joana de Ângeles. E tem uma variedade de livros dentro dessa série que fala sobre as questões psicológicas mesmo, e emocionais, né, do século XX e até hoje, que são muito atuais. E a Joana vai nos dando um roteiro, né, de como, da melhor maneira, seguir para que possamos estar sempre junto com Jesus, né, que essa é a nossa maior intenção. Muitas vezes parece que é uma heresia, né? Eu querer me comparar com Jesus. Muitas vezes as pessoas falam as coisas pra gente, aí falam assim, mas eu não sou Chico Xavier. Mas eu não sou Jesus, né? E aí, muitas vezes a gente fala, mas eu não posso me comparar com Jesus. Eu não só posso, como eu devo. Porque o que é que nós dizemos? Como nós chamamos Jesus? De mestre, aquele que nos ensinou. E além disso, o que ele é para nós? Ele é o nosso modelo. O que é o modelo? Quando eu vejo um vestido, e eu gosto muito desse vestido, e esse vestido está sendo vendido numa loja a um preço que está muito acima do meu orçamento, se eu sei costurar, né, eu dou uma olhadinha no vestido e eu faço, para eu saber qual é o modelo, e eu faço o vestido igualzinho àquele. Isso é ser modelo. Eu quero ser como Jesus. E isso não é pretensão, né? Querer ser como Jesus é a nossa obrigação, porque Jesus é o nosso modelo e ele é o nosso guia. Então, a partir da hora que Jesus é o nosso modelo, é a ele que nós devemos seguir. E nós devemos tentar agir como ele agia. É claro que nós entendemos que nós ainda estamos num momento que a nossa evolução espiritual é, claro, muito, muito menor do que a de Jesus, senão nós não estaríamos encarnados no planeta de provas e expiações. Mas nós devemos pensar como Jesus agiria nessa situação. Né? E também lembrar do que Jesus nos disse. Comigo o jugo será leve. Não será fácil. Não será, os problemas não são ao lado de Jesus. Mas com ele será mais fácil. Cumprirmos as nossas tarefas. Cumprirmos as nossas provas. Né? Então, vamos lá para o texto, porque o tempo corre. Então, hoje, nós vamos falar sobre A Verônica está dizendo que a minha câmera está de lado, então eu vou ter que virar aqui. Vamos ver aqui o que a gente faz. Ficou reto agora? Eu achei que eu poderia utilizar o celular de lado, mas eu tô achando que não. Aí, se vocês puderem me dizer se agora acertou. Então, tá bom. Então, eu não vou ler o texto inteiro, justamente por causa desse português mais difícil, né? Que a Joana utiliza. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até... Obrigada, Mônica. Obrigada, valeu. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até postar esse texto lá na página, né, do Centro Espírita Caminho de Damasco Palestras, para vocês lerem, né, ele inteiro. Mas eu vou falando aqui sobre o que a Joana diz nesse texto, né? Ela inicia o texto dizendo que dentro de nós tem uma coisa muito forte de queremos nos isentar das nossas responsabilidades. De querer está acontecendo com a responsabilidade minha, responsabilidade nossa. Eu fiz isso, eu não queria fazer, né? Mas, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu não queria brigar com fulano de tal. Só que ele me irritou, gente, eu não consegui. Aí eu tive que brigar com ele. Eu tive que brigar com ele, não. Eu briguei porque eu optei por brigar com a pessoa, né? Existe
as reações e existem as ações. Reação, geralmente, é aquilo que a gente faz sem pensar. Uma pessoa vem, me empurra, eu reajo empurrando a pessoa. Isso é reagir. A pessoa pode vir e me empurrar e eu parar e pensar, poxa, eu vou empurrar de volta por quê? Aí eu posso respirar fundo, mesmo estando com vontade de apertar o pescoço daquela pessoa. Eu vou respirar fundo e vou falar, Senhor, me ajuda. E vou sair de perto. Isso é ação, né? É pensar. E nós reagimos muito. E depois, quando a gente faz as coisas sem pensar e depois a gente vê que não era bem assim, que era para ter feito, a gente se arrepende. Justamente porque a gente reagiu, né? Porque a gente pensou. E aqui, como eu estou dizendo, nós temos esse hábito, né, de ficar jogando a responsabilidade nos outros. Quando não tem ninguém pra gente culpar pelas nossas faltas, né, pelas coisas que estão dando errado na nossa vida, a gente culpa Deus. Ah, Deus que quis, né? E aí a gente entra naquela questão da resignação e do conformismo. Uma coisa é ser resignado, ou seja, eu não fiz nada para... tenho certeza absoluta que eu não fiz nada para que essa situação estivesse acontecendo agora, essa situação difícil. Então eu vou enxergar isso como uma prova. Então, realmente eu tenho que passar por isso. Deus está querendo, pelo fluxo normal da lei divina, que eu passe por essa prova para que eu seja aprovada e eu consiga me tornar um pouco melhor nesse quesito. Então, como eu vou passar por essa prova, é minha responsabilidade. Não interessa quem estava ao meu redor, né? Não interessa as situações às quais eu estava, muitas vezes, as que eu precisava ter naquele momento para ver se eu ia conseguir resolver. Então, tudo o que eu fizer, todas as atitudes que eu tiver na minha vida são única, exclusivamente responsabilidade minha. Eu tenho o direito de me arrepender depois, de pedir perdão, de tentar evitar? Tenho. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que entender que a responsabilidade é minha. Nada que eu fizer aqui, de bom ou de mal, vai ficar sem um retorno. E não significa que se porque eu bati no rosto de alguém, alguém um dia vai vir bater no meu rosto. Não é isso, né? Tudo o que eu jogo pro universo, todos os atos que eu faço, para que eu possa aprender, vai me ser apresentada outra situação para que eu haja diferente do que eu tinha agido antes, para que eu haja de uma forma melhor, né? E se eu não conseguir através do amor, a frase feita, a gente vai aprender através da dor. Aí vão vir as expiações. Mas enfim, temos sempre que lembrar que tudo isso é responsabilidade nossa. E aí então, a Joana prossegue aqui no texto, dizendo que quando nós podemos nos considerar seres responsáveis? Ela diz aqui o seguinte: quando a nossa consciência discerne e compreende a razão da existência humana. Qual é a razão de estarmos aqui encarnados? Qual é a finalidade de estarmos aqui? E quais são as nossas metas? Nós que somos espíritas, sabemos que nós estamos aqui, sei lá em qual reencarnação, que já tivemos encarnações anteriores e que teremos outras. Então, a gente não pode alegar que a gente não sabe disso. Se é nisso que a gente crê, a gente sabe disso. Eu sei que eu estou aqui e que eu tenho e que a minha finalidade aqui é melhorar. A minha finalidade nesse momento é tornar uma pessoa melhor. Quando eu desencarnar, quando eu deixar esse corpo que me reveste agora e voltar a ser no espírito, na continuação da minha vida, e estiver lá no plano espiritual, eu quero voltar lá e eu quero que todos os espíritos amigos que estiveram ao meu lado, que estão ao meu lado durante essa caminhada, olhem para mim e falem: muito bem,
estamos felizes, você conseguiu. Eu quero muito que seja assim, né? Então eu não posso simplesmente dizer que eu não sabia. Aquela frase, né? O espírita não pode alegar ignorância. O espírita não pode dizer que não sabia daquilo. Sabia sim, né? Então, quando eu tenho a consciência de que eu estou aqui para me tornar uma pessoa melhor, quando eu tenho a consciência de que eu não vim aqui para ficar sendo fiscal da natureza, para ficar observando todas as belezas que Deus colocou no mundo. Eu não estou aqui para ter a certeza absoluta de que no universo existem tantos planetas e tantas estrelas, e não é possível que Deus fez tudo isso simplesmente para eu ficar olhando da minha janela e falar assim, nossa, que coisa linda. Existe um propósito muito maior. Isso. Nós estamos aqui, nós que somos cristãos, falamos, estamos aqui para trabalhar na seara de Jesus. Porque aqui no Ocidente, né, dentro das religiões cristãs, católicos, protestantes, nós espíritas, né, Jesus para nós é o grande modelo, é o grande símbolo, né, de divindade, digamos assim. E nós espíritas sabemos que Jesus não é Deus. Jesus é apenas um espírito, assim como nós, que passou por todos os estágios que nós passamos. Jesus, assim como nós, foi criado simples e ignorante. Passou por todos os estágios. Jesus um dia já foi como nós somos, não dá nem para acreditar, né? Já teve um entendimento menor do que ele tem hoje, né? Só que pelo tempo que ele já esteve aqui, a gente calcula esse tempo que ele está, né, que ele esteve reencarnando, pelo tempo que tem o nosso planeta. O nosso planeta já tem pelo menos 1 bilhão de anos. Aliás, nosso planeta levou pelo menos 1 bilhão de anos para se formar. E Jesus acompanhou essa formação como governador do nosso planeta. Então imagina, né, quanto tempo Jesus já está aí na estrada. Então, certamente, ele é muito, muito mais evoluído do que nós. E já passou por muitas coisas que nós passamos, né? Então, nós temos que entender que a nossa finalidade exatamente hoje, 2021 anos após a nascimento dele aqui no nosso planeta, ele é muito mais evoluído do que era quando esteve aqui, sem dúvida. Porque a evolução não para. Né? Nós vamos atingir um dia a perfeição relativa, nunca a perfeição absoluta. A perfeição absoluta é apenas Deus, né? Mas continuando aqui, a Joana vem dizendo que quando a gente adquire essa consciência, a gente adquire a responsabilidade, quando a gente tem esse entendimento, né? Ela diz que o homem que é responsável, ele sabe o que fazer, quando fazer, e como realizar. Olha só que coisa forte que ela diz logo em seguida. O homem que é responsável, ele não se torna um parasita social. E nem ele se hospeda no triunfo alheio, tampouco oculta-se no desculpismo ridículo. Ou seja, o homem que é responsável, a pessoa que é responsável, ela não é um parasita social, ou seja, não é aquele cara, eu quero que façam as coisas por mim. Eu vou ficar paradinho aqui, eu quero que façam as coisas por mim. É lógico, eu não estou discutindo aqui questões governamentais. É claro que o governo precisa nos dar uma saúde pública de qualidade, educação de qualidade, transporte de qualidade. A gente não está aqui para discutir isso, né? A gente só precisa entender, eu não posso ser um parasita social, ou seja, eu vou viver aqui parado, né? O que é um parasita? O parasita, ele se alimenta do outro, ele se sustenta do outro. Eu não vou fazer nada, eu quero que façam por mim. Né? O homem que é responsável, ele não tem essa atitude, eu quero que façam por mim. Não, o que eu preciso fazer? Não adianta eu querer me tornar uma pessoa melhor se eu não passar pelas coisas. Então eu preciso conviver, eu preciso estar ali na sociedade, vivendo, participando de coisas, para eu poder
passar pelas provas, passar pelas dificuldades e ir me burilando e acertando a minha personalidade para eu conseguir me tornar uma pessoa melhor. E aí, voltando aqui, diz mais a Joana que o homem responsável, ele é tão lúcido, né, que quando ele está presente no meio de pessoas, vamos pensar lá em Jesus. Quando Jesus estava ali no meio das pessoas, ele era muito bem quisto, né? Ele, como diz aqui a Joana, a pessoa se torna um elemento precioso dentro do social. Só que muitas vezes a consciente da pessoa não é notado, porque ela está sempre ali. Mas, no entanto, essa pessoa está dando um esteio para aquele grupo. Aí ela continua aqui. Geralmente, a gente só vai sentir a falta dessa pessoa quando ela estiver ausente. E aí a gente vai perceber que aquela pessoa que era responsável, que cuidava de tudo, não que carregava nas costas, mas que era responsável nesse sentido que a gente está dizendo. Aquela pessoa que sabe o que ela precisa fazer, sabe quando ela tem que agir. Né? Quando aquela pessoa não está mais junto, a gente não dá o devido valor. Por exemplo, vamos falar da nossa casa espírita, e isso se estende a qualquer casa espírita. Nós temos a diretoria do nosso centro. Nós temos lá o Reginaldo, o diretor, a gente, aqui falando da parte doutrinária, a gente tem a Mônica, que é a diretora da parte doutrinária. Eles estão lá fazendo as coisas. Está correndo tudo bem, está tendo palestra, os cursos continuam acontecendo virtualmente, né? E tá tudo bem. E aí a gente fala assim, nossa, Reginaldo, eu gosto do Reginaldo é bacana, a Mônica é bacana. Se eles não estiverem mais o Reginaldo não, de repente, de uma hora para outra, não estiver mais na direção, não estou falando por uma questão de mudança de presidência, não. Por qualquer motivo, por doença, Deus me livre, qualquer coisa. Não podia mais estar lá. Mônica não puder mais estar na doutrina, não é que são insubstituíveis. Outras pessoas vão poder tomar um lugar. Só que vão fazer muita falta. Porque eles eram responsáveis por esses setores e faziam bem. Sabiam quando, como e por que fazer. E essas pessoas vão fazer falta quando elas não estiverem. Mas a gente só vai notar a falta dessas pessoas quando elas não estiverem mais presentes. Né? E aí, então, ela continua aqui falando que a responsabilidade também do homem leva todos nós, quando nós somos responsáveis, aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Quando a gente é responsável por algo, quando a gente sabe qual é o que a gente precisa fazer aqui para melhorar, muitas vezes a gente vai se esquecer de nós, não no sentido que eu vou me esquecer de mim, que eu não vou mais tomar conta da minha vida. Não é isso. Só que eu vou viver de entrega. Como viveram esses grandes nomes que a gente fala. Jesus Cristo brasileiro. Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, o próprio Divaldo Franco. Ou vocês pensam que é fácil? Todo mundo acha lindo, porque a gente só vê o Divaldo aonde? Nos seminários, aí ele chega lá sereno e elegante, como sempre, fala lindo pra gente e vai embora. Só que a gente não sabe o quão cansativo é. Quanto é cansativo quanto é cansativa essa rotina do Divaldo Franco. Divaldo tem 93 anos, né? E ele dá palestra, não é a Fernanda, que uma vez a cada 2 meses dá palestra no Centro Espírita Caminho de Damasco, não. Ele dá uma palestra atrás da outra. Além de palestras, ele participa de seminários, ele dá entrevistas, ele toma conta, está à frente lá da Mansão do Caminho, com aquelas crianças todas, que aquilo é praticamente uma cidade lá em Salvador. Né? Ele sabe, ele abraçou a responsabilidade. Conforme as tarefas foram se apresentando para ele na seara de Jesus, ele foi abraçando as tarefas, ele foi aceitando as tarefas, ele foi aceitando as responsabilidades. E certamente, diz aqui, deve ter havido já muita abnegação, muita renúncia. Né? Eu sei de uma história, tantos outros de vocês também devem saber, que o Divaldo estava de cama, doente, com febre. Né? E a Joana falou, não reclama, você tem que escrever. Levanta e psicografa.
E ele levantou e psicografou. Tudo bem. E essas pessoas são pessoas que já têm realmente uma elevação espiritual maior. Né? Eles são responsáveis e aceitaram essa missão e lhes foi dada essa missão. Por quê? Porque a espiritualidade já sabia que eles eram responsáveis e que ele, como diz a Joana aqui, eles saberiam o que fazer, quando fazer e como realizar. E que eles não iam largar no primeiro impedimento. Né? Então, por isso eles vieram e aceitaram essa missão e por isso a eles foi dada. Porque eu poderia estar no plano espiritual desencarnado e falar assim, ai não, eu estou pronta. Eu quero ser igual Chico Xavier, que foi na outra encarnação. Aí meu mentor vai olhar pra mim e falar assim, tadinha dela, né, gente? Eu sei que ela quer, mas eu sei que ela não vai segurar a barra. Então não vai permitir, porque por mais que eu tenha boa vontade, será que eu vou ter essa abnegação toda, essa renúncia, como diz aqui, inclusive do bem-estar? Não vai ter mais sábado, não vai ter mais domingo, não vai mais ter, né, um mês lá, vou pro Rio de Janeiro, vou lá pegar a praia. Não vai ter mais isso. Né? É necessário responsabilidade. Da mesma forma, você fazer a sustentação. Ou eu vou ao centro espírita para ajudar na limpeza. Eu vou ao centro espírita para ajudar na montagem das cestas básicas que são distribuídas para as famílias. A gente tem que ser responsável. Se eu abraçar aquilo ali, eu tenho que ser responsável. Porque muitas vezes a gente tem megalomania, eu já fui muito assim. Ah, eu quero salvar o mundo. Ah, eu quero ter muito dinheiro porque eu quero abrir um orfanato, porque eu quero que todas as crianças carentes estejam ali. Não precisa ter essa megalomania. O que eu posso fazer? O que se apresentou para mim de tarefa nesse momento para eu fazer? É isso, Jesus, que o Senhor quer de mim? Vamos lembrar lá de Maria de Nazaré, né? Quando recebeu a visita do espírito de Gabriel, dizendo a ela que ela daria a luz a Jesus, a um espírito muito evoluído. Né? E aí o que ela disse? Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E é isso que a gente tem que fazer. Façamos como Maria de Nazaré. É fácil? Não, não é fácil, mas a gente pode tentar. O que o Senhor quer que eu faça? Quantas tarefas nos são dadas? Quantos trabalhos nos são dados? E a gente larga para lá. Vou vindo aqui no que a Joana estava dizendo. A gente, deixa eu achar aqui no texto para poder falar direitinho. Aqui, a pessoa fica no desculpismo ridículo. Ah, não dá, aqui na hora eu tenho que ir à janta, porque não sei o quê, né? A gente sempre fica arranjando desculpa. E não faz. Agora, aí vem aquela história que a gente ouve falar sempre. Quando a gente quer de verdade, a gente faz. Ai, tô morrendo. Ai, gente, tipo, sábado à noite, 11h30 da noite, me deu uma vontade enorme de comer um Big Mac. Gente, eu sou capaz de sair daqui, eu não, porque eu não como carne, mas assim, tantas outras pessoas. Sai pra ir lá, pega o carro pra ir lá. Então é porque ela queria muito aquele Big Mac. Mas aquilo vai dar ela uma satisfação de quê? Imediata. Eu vou comer aquele Big Mac, que delícia. Entendeu? Agora, se eu for pro centro, ajudar a fazer a limpeza do banheiro, ajudar a varrer lá, entendeu? Ah, isso é muito pequeno pra mim, né, gente? Né? Eu tô aqui pra ser Divaldo Franco, né? Pra ficar ajudando a arrumar o sentido. Né? E não é isso. Né? A gente tem que agarrar a oportunidade que se apresenta pra nós. Que não adianta falar pra Deus, Senhor, fazer assim, sem tarefas pra mim, mas tem meu livre-arbítrio, eu não sou uma marionete, eu vou aceitar se eu quiser. Né? E aí eu vou passar a vida inteira tendo feito o que eu fiz para melhorar, o que eu contribuí. Né? Então a gente precisa pensar muito nisso. E aí, continuando, diz aqui, ó, como pastor de almas, Jesus se fez responsável
elucidando-nos o respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. A missão de Jesus, quando ele esteve aqui, era ser pastor de almas. E ele abraçou essa missão. Porque Jesus também não veio aqui obrigado, ele veio aqui porque ele quis, ele aceitou. E se ele aceitou essa missão de vir aqui para nos mostrar tudo isso, para nos falar de amor, para falar para nós que aquela ideia do Deus vingativo não existia mais, para falar para nós que Deus nos perdoa sempre, que Ele não nos castiga, que Ele nos dá todas as chances possíveis, mas que nós precisamos ter responsabilidade. Todas as vezes que Jesus, quando a gente lê na Bíblia as passagens de Jesus, da mulher adúltera e de tantas outras passagens, qual era a frase que Jesus dizia? Vá e não peques mais. Eu te perdoo, você está perdoado. Porque Jesus era capaz de sentir se aquela pessoa estava realmente arrependida, se aquela pessoa estava realmente num processo de mudança, querendo se tornar uma pessoa mais responsável. Responsável por si, pela sua vida, pelos seus atos. Porque, como eu estou dizendo aqui, nós somos responsáveis pelos nossos atos, ninguém mais. Né? Somente nós somos responsáveis. E o que Jesus pediu é só isso. Vá e não peques mais. E aí vem Kardec, 18 séculos depois, e diz: reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para então não se conhece o homem pelo que ele demonstra. Eu posso estar aqui dando essa palestra para vocês, estudei, me preparei, falando, né, bonitinho, e eu posso sair daqui, desligar aqui, e sair daqui e começar a tratar mal a minha filha, e dar um pontapé no meu cachorro. E aí um amigo meu que está precisando de alguma coisa me ligar, e eu falei, gente, vou atender essa coisa enjoada não, essa hora da noite não. Aí é aquela história do sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro, né? Do lado de fora, o túmulo todo pintado de branco e dentro ali com podridão, né? A gente muitas vezes somos isso, muitas vezes achamos que a nossa missão é ser sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Porque a gente pensa na aparência, né? O que as pessoas olham para mim, elas veem o quê? Né? Não é o que o Reginaldo é o que o meu mentor espiritual, que está sempre comigo, sabe e sente de mim. É isso que importa. Né? Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que depois que eu li isso, parece que eu tive um insight, assim. Depois que eu entendi que as coisas são entre eu e Deus e não entre eu e os homens, as coisas se tornaram mais fáceis. Porque aí todo mundo pode dizer pra mim, Fernanda é isso, Fernanda é aquilo, acabar comigo. Deus está lendo meu coração. Deus sabe dos meus pensamentos. E não é pra eu ser hipócrita que eu posso estar chegando aqui pra vocês e falar, ó, Deus sabe dos meus pensamentos, Deus sabe do que vai no meu coração, eu jamais falei isso, jamais fiz isso. Mentira, Deus sabe do que eu falei, que eu fiz. Então não adianta. Não é por fora, é por dentro. Né? E tudo isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tudo isso é responsabilidade. Eu tenho que ser responsável pelo que eu faço, pelo que eu falo. Pequenos comentários. Será que eu preciso falar isso? Será que eu preciso tecer esse comentário? Às vezes coisa boba. Mas que a gente tem essa mania. Gente, não tá falando esse tipo de comentário. Nossa, você viu como que a fulana veio no casamento? Aquele ridículo, gente, aquele vestido dela. O que isso acrescenta?
Eu sou responsável pelo que eu digo. Ah, mas eu falei da boca para fora. Não, ninguém fala nada da boca para fora. Mais uma vez, eu vou citar Jesus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então não vem me dizer, pode até ter falado sem pensar. Realmente, falou a reação, falou sem pensar. Depois falou, a gente era melhor não ter dito. Mas se falou, é porque aquilo estava dentro de você. Então tudo é nossa responsabilidade. Deixa eu tentar aqui agilizar para terminar, que já são 20h40, se deixar eu vou até as 10 aqui. Bom, e aí continua aqui a Joana, ela fala aqui, ó, a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando aos planos superiores da vida. Quando nós nos tornamos responsáveis, nós nos libertamos de nós, ou seja, nós nos libertamos daqueles vícios, daquelas coisas que a gente carrega muitas encarnações. Daquilo que a gente já traz há muito tempo. Quantas coisas a gente repete, a gente faz repetidamente, muitas vezes a gente nem percebe, e aquilo faz um mal danado pra gente. E aí, quando nós nos tornamos responsáveis, nós nos libertamos de nós mesmos. Porque eu me torno responsável, eu preciso mudar, tem alguma coisa que não tá bem. Por que eu tô tão irritada? Por que eu não tenho mais paciência? Por que eu falo que a minha vida é uma desgraça? Por que eu sinto isso? Por que eu sinto a raiva de A, de B ou de C? Isso está dentro de mim. Foi como eu falei lá no início. Eu não, fulano vai ficar com raiva. Ai, fulano de tal me tira do meu eixo. Não. Você deixa o fulano de tal tirar do seu eixo. Por isso que tudo é nossa responsabilidade. E aí, quando a Joana diz aqui que a responsabilidade nos liberta de nós mesmos, ela continua dizendo que enquanto a gente vai se movimentando, cultivando essas paixões selvagens, né? Tia Regina, minha tia entrou, gente, desculpa, mas eu tenho que falar que eu tô super feliz por você estar aqui. Obrigada, tia. Vamos continuar. Enquanto a gente pega essa responsabilidade e se liberta de nós, conforme a Joana vem dizendo, que conforme a gente vai cultivando essas paixões selvagens, ciúme, orgulho, essas coisas todas que a gente já conhece, raiva, né, egoísmo, não é que a gente não pode sentir. Se nós não pudéssemos sentir, nós não estaríamos encarnados no planeta de provas e expiações. Mas se eu tô revoltada, eu tô sentindo muita raiva de alguma coisa ou de alguém, o que eu tenho que entender? Eu estou sentindo muita raiva. Ok? Raiva é um sentimento que a gente sente nesse estágio de desenvolvimento nosso. Só que, faz bem pra mim? Não, não faz. Então eu preciso trabalhar essa raiva. É assim que a gente deve falar com as nossas crianças. A criança dá um chilique. Você não pode fazer isso. Não, não é isso. Olha, meu filho, isso que você está sentindo é raiva. Você está com raiva, você está com frustração porque você queria. Só que isso só vai te fazer mal. Tenta controlar isso em você. Não é que você não pode sentir, porque se você não externar as coisas ruins que você sente, você também desenvolve tumores malignos dentro de você, a gente sabe disso. Mas é trabalhar esses sentimentos ruins para que eles não cresçam dentro de nós. A gente pode sentir, mas deixar com que esses sentimentos ruins cresçam e se cultivem dentro de nós é responsabilidade nossa. Ai, eu me tornei a pessoa amargurada. Realmente, você se tornou, não pelos acontecimentos da vida. Eu não estou dizendo que é fácil, gente. Eu também choro, também grito, também tenho raiva, também blasfemo, também olho na neve e falo, Senhor, você está com a diferença comigo hoje, por quê? Eu também faço isso. Só que nós temos que ser conscientes. O que foi isso que eu fiz? Fernanda, não é por aí. Se acalma, se tranquiliza. Isso está sendo útil para alguma coisa? Eu gosto sempre de dizer, tudo nessa vida tem que ter uma finalidade útil. Se não tem utilidade, então não precisa, não é importante. E aí aqui, para terminar. Aqui, ó. Mesmo que nós não queiramos, seremos sempre responsáveis pelos efeitos dos nossos atos. Como diz a Joana aqui. A gente vai colher o que a gente semear.
Então, a gente precisa assumir o nosso compromisso com Jesus. E o nosso compromisso conosco mesmos. Se nós fizermos isso, diz aqui a Joana, que nós permaneceremos saudáveis interiormente e prosseguiremos íntegros nos nossos deveres com a responsabilidade. Toda vez que a gente sentir que tá saindo da linha, né? Seja, mesmo que a gente não, às vezes a gente está tão perturbado que a gente não consegue nem formular uma prece. Às vezes a gente não consegue nem fazer um Pai Nosso que a gente já sabe de cor, de tão perturbada que está a nossa mente. Por algum problema, por alguma situação de estresse dentro da família ou do trabalho. A gente respira, fecha os nossos olhos e só chama por Jesus, Jesus. Só fala o nome dele. Cheguei a me arrepiar agora. Porque ainda que ele não possa vir, ele vai mandar os seus ajudantes da sua equipe para nos auxiliar. Isso é certo quando 2 e 2 são 4. Ele vai mandar. Batei e a porta se abrirá. Buscai e achareis. Se a gente crê em Jesus, a gente tem que crer no que ele disse. Senão não estamos sendo responsáveis. Não é? E aí, se nesse momento de desespero, que está tudo confuso, a gente chama por ele. Senhor, me ajuda a me acalmar. Ele vai ajudar. Ele vai enviar seus mensageiros para nos ajudar. Nossos mentores espirituais, os nossos familiares que nos amam e que já desencarnaram. Se estiverem em condições de nos amparar, virão nos amparar. Mas a responsabilidade de sair daquela situação é única e exclusivamente nossa. Muita gente corre da doutrina espírita por causa disso. Não tem mais como dizer que foi Deus que quis, que é Deus que quer, né? Às vezes aí a pessoa diz, caramba, porque Deus quer que esteja bem. Deus quer que você esteja equilibrado, que você esteja feliz, né? Então é isso, gente. Teria muito mais coisa para falar, né? Porque é um tema muito extenso e muito legal. Mas eu acho que a gente tem que parar e refletir sobre isso. Saber que a responsabilidade é nossa. Lembrar daquele ensinamento que Santo Agostinho deixou, e que é conhecido, bem conhecido de nós espíritas, né? Todo dia, antes de dormir, deita sua cabeça no seu travesseiro e faz uma avaliação de tudo que você fez no seu dia, de todos os seus atos, de todos os seus pensamentos. E aí para pensar no que você precisa mudar. Reconhecer o que você precisa mudar. O primeiro passo para a responsabilidade é a consciência. Ter consciência de que nós erramos. Eu tenho essa falta, eu não queria ter, eu tenho vergonha dela, mas eu tenho. O que eu faço para mudar? Eu sou responsável, se eu tenho essa falta, não foi Deus que me fez com isso. Eu me tornei assim, então a responsabilidade de ser assim é minha, e a responsabilidade de deixar de ser assim é minha. Mas nós temos Jesus Cristo, que é o que já passou por isso. Então a gente orar por ele, não precisa fazer grandes preces. Jesus, Jesus. Se for de coração, a gente vai ser assistido. Bom, eu espero que eu tenha conseguido, né, da melhor forma possível, falar sobre esse texto. Nós vamos encerrar agora, que já até passou do tempo, né, já são 10 para as 10. Eu agradeço imensamente mais uma vez pela oportunidade de tarefa, é uma coisa que eu adoro fazer. Eu gosto de tudo que se refere a estudo de doutrina espírita, então é uma coisa que eu amo fazer, né? Estudar e divulgar esse conhecimento que tem me ajudado tanto aos longos desses poucos 14 anos de espiritismo que eu tenho, né? Mas é o que eu gosto de fazer. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada, minha felicidade de verdade por ter estado junto com vocês. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes. Que nós possamos nos ver em breve, em outros momentos. E agora vamos encerrar fazendo a nossa prece inicial.
mais uma vez falamos tanto de Jesus, né? Vamos pedir a Ele que esteja conosco aqui nesse momento, através dos seus ajudantes espirituais. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Ajuda-nos, Jesus, a ter a sabedoria necessária para entendermos que somos unicamente nós, os responsáveis pelas nossas vidas, dos nossos atos, das nossas escolhas. Permita, Jesus, que nós estejamos abertos a todas as boas intuições que os Espíritos nos dão, que nós sejamos capazes de perceber como e quanto eles estão ao nosso lado sempre. Obrigada mais uma vez a toda a equipe espiritual que dedicou algum momento do seu tempo para estar conosco junto aqui, preparando a ambiência. Obrigado também aos espíritos, aos amigos desencarnados, que assim como nós, estão aqui nesse momento e estiveram junto conosco para aprender e estudar um pouco mais da doutrina dos espíritos. Que possamos retornar às nossas atividades, os encarnados e os desencarnados, e que possamos levar essa reflexão para a semana e para a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada a todos, obrigada mesmo por tudo, e que possamos levar, né, essa reflexão para sempre. Nós somos responsáveis por nós, mas nós temos Jesus Cristo, nosso mestre e amigo. Não tem companhia melhor, né? A gente termina por aqui então hoje. Uma boa noite a todos e até uma próxima vez. Um beijo.